Então vamos Partiu, lá. bora. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Boa. Cara, essa pergunta fez eu refletir bastante. Que É uma bom. pergunta, é uma pergunta bem espinhosa. Bom, teologia, né? Vamos começar por teologia. Teologia a gente hoje entende que é o estudo de Deus. Mas sabemos que a teologia, quem vai estudar realmente, entrar num seminário, for estudar historicamente da onde surgiu a teologia, nós vamos ver que ela não surgiu agora, né? Acho que esse termo teologia tem sido mais popularmente hoje usado, vamos dizer, de 2010 para cá. A gente tem visto mais esse termo toda hora, teólogo, teologia, o teólogo sei lá quem, teólogo, tenho escutado bastante. Mas a teologia já vem de mil milênios, sim. Já vem desde a Grécia, enfim, já estudavam lá os deuses deles lá, né, os mitológicos e tudo mais. E depois, claro, com o advento do cristianismo, com Paulo indo pregar em todos os lugares, né, o cristianismo, né, o Espírito Santo de Deus agindo, as pessoas se convertendo, foram surgindo grandes teólogos desde o passado do reino do Senhor, para explicar a palavra, explicar a palavra para aqueles que não entendem. Nós vamos ver também na história da igreja que um período a palavra de Deus ela foi retida somente para os grandes teólogos da Igreja Católica Romana. Só eles tinham acesso, ou dentro de uma faculdade de teologia tinha acesso à palavra de Deus, ou somente os padres, o clero e tudo mais tinham acesso à palavra de Deus. Agora o povo dificilmente tinham que confiar 100% naquilo que estava sendo falado. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso. Aí eu posso ter inúmeras Bíblias como essa na minha casa, inúmeras Bíblias de estudo, palavra de Deus aqui para mim estudar. Então, a teologia, eu acredito que ela tem uma importância muito grande na vida do cristão, na vida da igreja de Cristo também, né? Através do estudo, através da teologia, nós vamos conhecer os atributos de Deus, vamos conhecer quem é Deus. Claro que é muito impossível e improvável também a gente conhecer tudo e se achar o sabichão de Deus, porque Deus, ele é perfeito, ele é santo, e eu tenho isso comigo, a nossa inteligência, a nossa capacidade é muito inferior daquilo que nós conseguimos compreender na sua totalidade de Deus. Para ter uma ideia, na eternidade nós vamos continuar aprendendo de Deus. Então é muita coisa. Ainda mesmo assim, talvez seja pouco ainda na eternidade para aprender tudo de Deus, porque ele é o que ele é, entende? Então, nós, claro, tentamos ali com a teologia para trazer assuntos mais centrados, direcionados, para a gente aprender sobre as doutrinas, aprender sobre aquilo que, como o Senhor atuava no Antigo Testamento, como foi a atuação no Novo Testamento, sobre a vinda de Cristo, sobre as profecias, sobre as coisas futuras, né, o livro de Apocalipse, enfim, ela tem um papel muito importante hoje. Mas existe um perigo muito grande dentro da teologia e esse perigo está dentro do ser humano, que aí na minha visão é o orgulho, a soberba. Eu falo por experiência própria, tá, Fabrício? Quando eu comecei ali me debruçar mais nas escrituras, comecei a estudar mais, buscar, né, que a gente vira ali um teólogo, a gente vira até um teólogo da internet, começa a entrar em debates, discussões necessárias em redes sociais. Eu acredito que muitos já podem ter cometido esse erro, eu cometi esse erro, está perdendo ali tempo discutindo, que às vezes eu não consegui nem mudar a visão da pessoa do outro lado, pior, deixei ela mais brava e talvez ele também me deixou nervoso, enfim, como a gente poderia talvez sentar, conversar ali de uma forma mais tranquila, né, e explicar a palavra de Deus. A gente entrava nessas discussões, eu queria estar certo e a opinião do outro não importava e eu tenho que estar certo. Mas eu vou te falar algo, uma experiência minha, que o Senhor permitiu que eu tivesse, quando eu estava nesse auge, né, vamos dizer assim, nossa, eu estou conhecendo de Deus, eu estou sabendo, eu olho para uma pregação, já identifico heresia, eu já olho para uma postura de um líder religioso, já vejo que está totalmente fora da palavra, dos parâmetros bíblicos, o que ele está falando não tem contexto, não tem nada a ver. E eu estava nesse nível enfim, a gente entrava ali em discussões necessárias. E o Senhor nos alerta para a gente não entrar em discussões necessárias. Teve um dia que estava em casa, parado, e no banho, pra você ter uma ideia, no banho, o Senhor me trouxe Judas
Judas, no Evangelho, Judas, que é um bicho pequeno. E aquilo ardeu no meu coração e eu tinha que ler. Eu tinha que ler Judas. E quando eu li Judas, você não sabe o quebrantamento que houve dentro de mim. A minha hipocrisia, o meu orgulho, a minha soberba de frente comigo, né? Eu te incentivo aí, você que está aqui acompanhando, incentivo o Fabrício, não leu Judas, leia. É um livrinho pequeno, você consegue ler rapidamente ali, mas não encare aquele ali, como algo desnecessário da Bíblia, porque só tem uma página. Não. O teor que aquilo ali tem me quebrou de uma tal maneira que me colocou assim diante do Senhor, de forma pedindo perdão, me arrependendo pelos meus erros, e me colocou de frente com o meu orgulho, né? E ali ele me mostrou que nós devemos ter compaixão e misericórdia daqueles que não conhecem, daqueles que não entendem. Como que eu vou fazer isso? Ensinando eles de forma mansa. Posso sim combater as falsas doutrinas, posso sim combater os falsos ensinos com a boa teologia, vamos dizer assim, mas de uma maneira certa, de maneira correta, né? Tendo compaixão, tendo misericórdia, entendendo que outra hora eu também era como eles. Outra hora eu estava sentado em um lugar também aprendendo coisa ruim, comendo comida ruim, e graças ao Senhor, ele nos leva ali a conhecer a verdade através do Espírito Santo de Deus e nos começa a entender ali a palavra dele. O estudo, o Fabrício, eu entendo que ele é muito necessário. O estudo, ele precisa ter o estudo bíblico. Nós precisamos sim estudar a Bíblia. A igreja precisa sim se preocupar em estudar a Bíblia, seja nas EBDs, seja ali, se não quiser usar o termo EBD, faz um estudo bíblico, reúne a igreja, cria conteúdo, cria reuniões virtuais, cria reuniões presenciais, mas para que as pessoas se debrucem nas escrituras. Mas, infelizmente, nós vemos que muitos lugares têm isso, mas as pessoas não vão, as pessoas não se interessam. E eu acredito que isso tem muita culpa de coisas que já vêm de alguns anos atrás, né? Talvez muito por conta de soberba, muito por conta disso que eu já te contei aqui da minha experiência. As pessoas falam, poxa, para que eu vou estudar para me tornar assim, pegar exemplos de outras pessoas? Tem pessoas que já têm uma visão que não precisa muito estudar, que é só mais viver a experiência de ser um cristão, viver as experiências, as coisas sobrenaturais, mas não. A igreja tem que entender que é necessário sim ela estudar as escrituras, senão o Senhor não tinha deixado a Bíblia, senão o Senhor não tinha deixado as escrituras nos alertando, não tinha enviado os profetas, não tinha o Senhor não tinha direcionado os apóstolos a instituir, escrever cartas, e, enfim, não tinha dado a visão para João na ilha de Patmos sobre as coisas do fim. Então não teria necessidade de ter a Bíblia, se não fosse para nós estudarmos ela, né? E eu acredito que sim, a teologia ela tem a sua importância e que as pessoas precisam sim prezar, mas pela teologia saudável, vamos dizer assim, uma teologia que não vai te levar para uma soberba, para um orgulho, mas sim para você conhecer Deus, porque mesmo o apóstolo Pedro fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Precisamos disso. Nós precisamos saber quem é Deus, tentar chegar um pouquinho ali perto, saber quem nós estamos adorando, quais são ali os seus preceitos, quais são ali os seus direcionamentos, quais são as regras do seu reino, o que ele nos orienta, como devemos nos portar como filhos de Deus, saber as coisas futuras, saber identificar as coisas que não são do Senhor, é tudo ali, na palavra de Deus. Então, eu acredito que a influência da teologia ela é total na igreja e é necessário, sim, ter a teologia no nosso meio. E a primeira parte da pergunta o senhorito esqueceu. Esqueci? Boa, manda lá, só para me refrescar aqui. Normal. É, quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo em nossos dias? Sim, foquei um pouco mais na segunda. Vamos lá. Cara, acredito que impactos são diversos, tá? São impactos que, como eu disse, pode ser impactos que geram orgulho em nós, estudarmos demais ali, só prezar pela teologia, prezar somente pelo conhecimento e esquecer das outras coisas que o Senhor nos direcionou, né? Inchar aqui o cabeção de teologia e esquecer do amor, esquecer das outras coisas que o Senhor nos direciona. Hoje existem inúmeras teologias aí sendo criadas, né? Teologia da prosperidade, teologia coach agora, mais atual. Isso gera muitos impactos porque
nós entendemos que tem teologias, no nosso entendimento, não são bíblicas. E aí isso acaba causando uma grande confusão e até trazendo um pouquinho o que você disse aí, da desconexão da visão da igreja. Então, tem igrejas que têm uma visão A, tem igrejas que têm uma visão B, tem lugares que têm a visão D, tem igrejas que têm a mesma visão, tem igrejas que não. Isso eu acredito que é normal. Estamos falando de seres humanos. Isso vai acontecer. Infelizmente, isso vai acontecer. Vão colocar ali as suas próprias experiências, vão colocar ali os seus próprios interesses, vão colocar as suas próprias opiniões, e há um grande perigo nisso. Quando nós colocamos ali algo que é meu do Otávio e coloco o nome de Deus no meio e falo, não, mas é Deus que me revelou. Mas é Deus que está direcionando assim. Quanto o apóstolo Paulo fala, olha, se até mesmo um anjo te trouxer o outro evangelho, que não seja esse evangelho aqui que está sendo instituído por nós apóstolos, que está sendo entregado por nós, que nós fomos direcionados para isso, considere anátema, amaldiçoado, porque não vem de Deus. E aí é uma linha muito tênue, né, Fabrício? É uma linha muito tênue, porque, tipo, poxa, mas está falando que a teologia pode levar a pessoa ao engano? Sim, pode levar. Uma teologia errada, uma teologia não sã, não sadia, e que tem surgido. Ou nós achávamos que o inimigo não ia utilizar de artifícios para também trazer ali confusão no meio da igreja, utilizar artifícios ali para colocar as suas doutrinas. O próprio apóstolo Paulo também adverte que existiriam nos últimos dias inúmeros falsos profetas que trariam as suas doutrinas errôneas, as suas doutrinas satânicas, as suas doutrinas de demônio, e que as pessoas que se ajuntariam mais profetas desse jeito para massagear o seu próprio ego ali do seu desejo, entendeu? Então isso tem acontecido. E ele fala isso para Timóteo, A vai Timóteo. acontecer isso. Porém, tu permaneça naquilo que te foi ensinado. Então, Exatamente. a falta do ensino de uma teologia pura, a falta das pessoas estarem firmadas numa verdade absoluta, que é a verdade, né, de Deus mesmo, que ele é a verdade, se estiver firmada nisso, cara, pode surgir 500 teologias. Não é problema. O problema é que o povo não está afirmado nesta verdade e prefere essas teologias. Mas, como você falou, a Bíblia adverte de várias coisas, né? A própria Bíblia, se eu não me engano, acho que é Jeremias, posso estar errado. Deus falando através de Jeremias, falou assim: eu vos darei pastores segundo os vossos corações. Sim. Seu coração é o quê? Você quer só receber? Você vai receber um líder que vai te ensinar só isso. Você quer um líder que fale só o que você quer ouvir? Você vai ter. Por quê? É segundo o teu coração, que não o seu coração não está em mim. E se o seu coração estiver em mim, os pastores que eu vou colocar diante de você é segundo o seu coração. Então, vai ser pastores que vão falar aquilo que eu quero que você ouça. Né? Então, assim, tudo isso que está acontecendo, Deus já alertou. Deus já Já alertou. alertou. Exatamente. O próprio Cristo fala em João, se não me engano, João 10, eu sou o bom pastor e das minhas ovelhas eu sou conhecido. E a Sim. ovelha, ela conhece, aquele que é a ovelha de Cristo, conhece a voz do bom pastor, conhece, e o que ele está falando? Identifica aquilo que é verdade, identifica aquilo que é verdadeiro e que vem da parte de Deus. Entende? Hoje, infelizmente, a gente tem visto esse movimento que é trazido mais na experiência individual de alguém do que basicamente o que as escrituras falam. Hoje tem se construído uma narrativa assim, é muito mais experiência, mover espiritual, isso e aquilo. Não que eu não acredite no mover espiritual, não que eu não acredite no sobrenatural de Deus, porque seria um hipócrita se eu não acreditasse, Uhum. mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nossas experiências, elas têm que estar pautadas na escritura. Uma coisa que a gente tem que deixar muito clara também, que o Senhor jamais vai contra ele mesmo. Ele nunca vai contra ele mesmo, ele nunca vai contra a sua própria palavra. O Espírito Santo de Deus nunca vai contra Cristo e nunca vai contra Deus. Jamais o Espírito, mas o Espírito Santo de Deus me revelou que é assim. Não, mas se a Bíblia está falando outra coisa, o Espírito Santo de Deus não vai contra o Não. próprio Cristo, quando teve o seu ministério terreno, que ensinou os apóstolos, ensinou as pessoas, Sermão do Monte, trazendo alguns exemplos, quando Deus também atuava através dos profetas do Antigo Testamento, ele não vai divergir, ele não vai desmentir
Jamais, o Senhor não vai contra ele mesmo, não vai contra a sua palavra. Então, se alguém traz alguma coisa para você que não está nas escrituras, que não condiz com o contexto, não tem ali, a gente usa o termo exegese bíblica, desconfie, fique com o pé atrás, né? Busque ali ler, busque entender. E eu sempre faço essa provocação, tá, Fabrício? Não acredita só aqui no Otávio, naquilo que o Otávio está falando aqui, não. Vai para as Escrituras. Uhum. Vai ver tudo aquilo que eu estou falando, se está lá nas Escrituras, se é verdade mesmo aquilo que eu estou falando. Sim, Eu não vou me ofender, não, tá? Pode ficar tranquilo, eu não vou me ofender se você estiver lá folheando a Bíblia e vendo se o que eu estou falando é verdade. Se os sim. bereanos fizessem com o apóstolo Paulo, que sou eu, Né? entendeu? Entendi. Exatamente. E isso foi só a primeira pergunta, hein? Bora É, para a vamos lá. segunda? Bora para a segunda? Bora.